Olá, está começando mais um programa Viver Ciência. Aqui você acompanha as inovações e o conhecimento produzidos pelos pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Imagine um tipo de laje que viabiliza a construção civil mais limpa e racional, com menos desperdício e melhor aproveitamento dos recursos. Este é o objetivo da pesquisa Análise do Comportamento ao Cisalhamento de Lajes Alveolares Protendidas. O coordenador da pesquisa, professor Daniel de Lima Araújo, está aqui conosco no estúdio, junto com a engenheira Cristina de Fátima Matos Antunes, para falarmos sobre este assunto. Sejam bem-vindos, obrigado, professor, por ter atendido o nosso convite. Olá, Bruno. Obrigado, Cristina, por ter você. atendido o nosso chamado. Vamos conhecer mais sobre essa pesquisa, mais a fundo a respeito deste assunto? Acompanhe a partir de agora na nossa reportagem. A pesquisa que a gente está abordando, ela trata sobre cisalhamento em lajes alveolares de concreto protendido. O que é isso? Na verdade, todo elemento estrutural que a gente, quando estuda na parte de engenharia civil, existe uma série de esforços internos nesses elementos. E um desses elementos que a gente chama de força cortante. E a laje alveolar, especificamente, por ser um produto industrializado, ela tem algumas particularidades na função dela. Então hoje a gente procura, dentro desse elemento que é a laje alveolar, estudar a sua resistência à força cortante. A laje alveolar tem estrutura diferenciada. Os alvéolos são furos que ficam no interior da peça, mas o grande diferencial é que somente uma parte desses orifícios é preenchida, o que reduz o uso de material e de custos também. Nessa pesquisa especificamente, a gente usou dois tipos de metodologia. Uma metodologia experimental, ou seja, nós fomos para fazer esse ensaio em laboratório. Essa pesquisa, em particular, ela foi desenvolvida em conjunto com uma empresa de pré-fabricados aqui de Goiânia. Então, nós fizemos os ensaios dentro da própria indústria. Em parceria com ela, nós montamos uma estrutura de reação na indústria. Ela nos forneceu as lajes alveolares e lá nós fizemos um ensaio para determinar a resistência à força cortante desse elemento estrutural. Uma outra propriedade das lajes alveolares é o que se chama de força cortante. A força cortante é uma força, na verdade, de corte direto no concreto. É como se eu tivesse duas peças coladas uma na outra e aplico o esforço tentando fazer o corte direto nesse elemento estrutural. Hoje, além de mim, nós temos uma outra professora aqui da Escola de Engenharia Civil, que é a professora Silvia. Ela trabalha basicamente na parte de otimização. Por ser um elemento industrial, um dos focos da nossa pesquisa também é no sentido de otimizar esse elemento estrutural no ponto de vista de reduzir consumo de material e com isso reduzir o custo do próprio elemento. Apesar de ainda ser uma novidade no Brasil, já é bastante utilizada em outros países. A ponto de vista de mundo, hoje, a laje alveolar é o elemento pré-fabricado que é mais vendido no mundo. Tá? Quando você pensa em termos de mesmo de pavimentos, o que é um pavimento? São, na verdade, nossas lajes que a gente costuma sempre pisar numa edificação vertical. No Brasil, a gente ainda está começando a trabalhar com esses pisos pré-fabricados. Fora do Brasil, Europa e Estados Unidos, ela é largamente utilizada. E dentre os vários tipos de elementos pré-fabricados, quem domina são as lajes alveolares, em função de poder vencer grandes vãos, com um pequeno custo de material e é um custo bastante competitivo. Então agora a gente vai começar o nosso bate-papo aqui no estúdio. Eu começo perguntando para vocês como surgiu a decisão de estudar estas lajes, ou esta laje em específico, professor? Bom, Bruno, na verdade essa é um tema uma ideia bastante antiga já. Ela surgiu mais ou menos no ano de 2004, quando foi fundada na Universidade Federal de São Carlos um grupo de pesquisa chamado NETPRE, que é o Núcleo de Estudos e Tecnologia em Pré-Moldagem de Concreto. Nessa época, a nível nacional, surgiu uma demanda da indústria de pré-fabricados sobre o estudo das lajes alveolares protendidas, que são lajes largamente utilizadas no mundo todo e mais recentemente, nos últimos 15 anos, no Brasil também. E houve essa demanda da indústria para poder estudar esse tipo de elemento. De acordo com o seu comportamento, com as características que ela tem, um dos principais problemas dessa laje se chama o problema de resistência à força cortante. Começaram os seus primeiros estudos na Universidade Federal de São Carlos, a gente contribuindo com o professor Marcelo lá dentro da universidade, e em 2009, aqui em Goiás, surgiu um edital da FAPEG, onde exatamente procurava incentivar pesquisas na área de infraestrutura. Submetemos um projeto, que foi exatamente o de lajes alveolares, que foi aprovado, e foi a partir daí que a gente começou a estudar a força cortante nas lajes alveolares, que deu origem à dissertação da aluna Cristina. Agora, Cristina, como o uso de elementos pré-moldados, pré-fabricados, pode ajudar então a transformar a construção civil? Fala pra gente um pouquinho disso. Na verdade, é um sistema, como você falou, mais racional
que deixa a obra muito mais limpa. Nós não utilizamos escoramento como nas obras tradicionais. O objetivo de utilizar esse sistema até de obter uma obra com uma montagem muito mais rápida, o que propicia um ganho ao cliente. Um sistema também que gera rapidez, agilidade na montagem, no canteiro de obras, né? Um canteiro mais limpo, melhor de se trabalhar. Então, esse é o objetivo de tentar aplicar a estrutura pré-fabricada, né? Vencer maiores vãos, ser tecnologicamente melhor do que outros quando ele concorre com outros tipos de estrutura, né? De mesmo nível. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para entender a aplicação desta pesquisa e como ela pode beneficiar a construção civil. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Viver Ciência. A ciência é viva quando ela traz crescimento para a sociedade, tanto no pensar e quanto nas atitudes, fazendo com que a sociedade modifique a sua forma de pensar e viver.